3 maneiras eficazes de um designer crescer na carreira independente da sua idade. Sim, idade não é um problema, desde que você conheça como esse jogo funciona. Vem comigo que eu te mostro tudo. Sou Cristiano Fernandes e ajudo designers insatisfeitos com seu trabalho atual a enxergarem o seu real potencial e evoluir financeiramente ou mudar para algo que brilhe os seus olhos. 3 maneiras eficazes de um designer crescer na carreira independente da sua idade. Eu disse que voltava com mais uma dica de como crescer na carreira, então eu já resolvi trazer 3 de uma vez só. A lógica da idade e a sua influência na carreira é bem simples. Olha esse gráfico que eu elaborei com a minha experiência de vida. No início temos muita energia e pouca experiência. Aos poucos a tendência é que esse gráfico se inverta e ao passar dos anos a gente tenha mais experiência e menos energia. Isso é natural da vida, tá tudo bem. A questão aqui é entender onde você se encaixa nesse gráfico e poder pensar sua carreira como uma grande experiência de design, onde pesquisar, prototipar e testar é uma constante. A diferença aqui que eu proponho é como você faz isso. Se for de forma inconsciente, ou tipo deixa a vida me levar, ou se é de forma consciente, onde você é o protagonista da sua carreira e define onde quer trabalhar e não onde dá para trabalhar. Então a primeira dica que eu dou, principalmente para quem está no início ali daquele gráfico, né, com uma idade iniciando numa carreira, enfim, como designer, é que você teste alguns caminhos antes de definir um caminho e focar num caminho específico. Tem ótimos designers, por exemplo, que eu conheço, que hoje trabalham com 3D, mas começaram lá atrás com design gráfico, com ilustração 2D. Tem muitos amigos também que trabalham hoje com design gráfico e começaram lá atrás com outra coisa. Conheço designers também que começaram como design gráfico, tiveram até uma formação com relação a isso e hoje são grandes especialistas no mercado com design de interface, por exemplo. Então, nesse caso, vai pensar assim, ele migrou porque o mercado agora está indo mais para o design, para o UX, para o design de experiência. Sim, foi um novo mercado que foi criado, mas o mercado de design gráfico ele não acabou. Então, quem quiser ainda trabalhar com isso, pode. A questão é que aquele designer que eu citei, ele brilhou mais no olho quando ele experimentou a questão de interação, design de interação, brilhou mais o olho dele. E isso fez ele migrar de carreira para algo mais voltado a design de interação. Bom, e aqui começa então a segunda dica, porque nesse teste, nesses testes que você vai fazendo durante a sua carreira, tem uma hora que o olho brilha. E você começa a entender onde é que a sua pecinha, né, de designer encaixa nesse mundo, o que você realmente tem que fazer. E agora, sem testar diversas coisas, fica difícil de você tangibilizar, porque muitas vezes você não consegue enxergar o horizonte ou de como é realmente aquele trabalho. Muitas vezes a gente romantiza, né, sobre um trabalho de um designer, sobre um trabalho de um grande artista designer. Por exemplo, pensa numa Paula Scher ou num John Ive, né, um John Ive da Apple. São caras que a gente olha assim, nossa, esses caras hoje eles vivem do seu talento. Cara, olha, a gente vê o palco desses caras, mas não sabe a cuíca, né, não sabe os problemas, os desafios que esse cara passou lá no bastidor. Então acho que uma dica que fica aqui, uma dica extra na verdade que fica aqui, não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Basicamente é você olhar para um grande designer, um grande artista que está lá 20, 30, 40 anos fazendo aquilo e você querer se comparar com ele. Não, a sua caminhada é a sua caminhada. O mais importante é você, cada dia, melhorar um pouquinho. Quem sabe, em algum momento, você chega no nível desses grandes designers. Então a segunda dica é, quando você entender que seu olho brilhou naqueles testes que você fez, pesquisando, prototipando e testando, você viu que aquele teste realmente, legal, me sinto bem fazendo isso, começo a ter algum tipo de retorno financeiro, estou me testando, estou aprendendo, tenho aqui um mentor que me ajuda. Parece que ali é onde você tem que então focar. Então essa aqui é a segunda dica. Depois que você prototipou e testou algumas coisas, você poder focar e aí sim crescer, pelo menos por um período de tempo dentro daquela área. Perguntas que me fazem sempre, mas Cris, quando eu sei quando eu devo parar de testar e começar a focar? Não existe uma fórmula mágica, mas alguns estudos dizem que 2 a 3 anos é um tempo bom para se testar um caminho profissional, para ver se você dá match nele. Porque às vezes você testa um caminho profissional e você acha que assim, não, mas não é isso, e na verdade você está na empresa errada. A empresa não está possibilitando você testar aquele skill, aquela profundidade da especialidade do design que você escolheu de uma forma que faça você se sentir bem, que faça você
crescer dentro daquela especialidade. Então, dentro desses períodos de 2 anos é onde você vai entender se é o trabalho, né, que você tem, se é a empresa onde você está, se é o local físico até onde você está, né, a cidade onde você está trabalhando ou morando, se isso tudo dá match, encaixa com os seus valores, com aquilo que é o seu verdadeiro talento, com aquilo que é a sua missão como designer aqui na nossa vivência. Eu posso te dar realmente são alguns sinais, né, de que essa mudança é necessária. Por exemplo, uma delas é você começa a procurar outras motivações no trabalho, que não é especificamente aquele momento de você realizar o seu trabalho. Isso é um dos sinais. Outra é você começa a seguir designers ou empresas que trabalham com aquilo que você gostaria de trabalhar. Então, por exemplo, eu estou aqui numa gráfica trabalhando como designer gráfico, mas aí eu só sigo grandes designers ou grandes empresas, né, do design de interação, ou grandes ilustradores do 3D, ou caras que fazem motion design, né, como eu gostaria de fazer. Então, quando você começa a ver esse tipo de inquietude e começa a seguir essas pessoas, essas empresas, é um sinalzinho aí de que, né, talvez uma mudança seja necessária. Talvez. Outra é para quem faz freela, né? Muitas vezes a freela, muitas vezes pode ser primeiro por uma questão de necessidade, né? Um designer está começando, está lá num trabalho, aquele dinheiro que ele ganha naquele trabalho que ele faz não é o suficiente, então ele faz algum tipo de freela. Mas a questão é, você faz um tipo de freela que é diferente do trabalho, totalmente diferente do trabalho, né, que você faz no dia a dia. Foi o exemplo que eu citei agora. O cara está lá numa gráfica, trabalha o dia inteiro, né, fechando arquivo para gráfica ou fazendo algum tipo de trabalho de cartão pessoal, coisas mais, né, coisas que um trabalho ali que é da área gráfica, e aí só que de noite ele começa a estudar e faz freela de design de interface, por exemplo. Então isso seria um outro sinal de você começar, né, a perceber por que então eu não procuro um trabalho onde eu consigo realmente exercitar isso durante as minhas horas de trabalho normal durante o dia. E aí o ponto para mim que é o mais complicado de sinal de mudança e que assim, ó, cara, é aquilo que a gente chama de construir a sua demissão ou de cavar o seu buraco. É quando você começa a reclamar do seu trabalho para colegas ou nas redes sociais. Isso é a pior forma que tem e é o pior sinal que existe de que a sua mudança já devia ter acontecido, por exemplo. A energia da reclamação, como eu já falei em algum outro vídeo, ela é completamente oposta à energia da gratidão. Então pensa o seguinte, você é um designer, daqui a pouco estudou, enfim, aprendeu na escola da vida e está trabalhando como designer numa empresa, e você trabalha o dia inteiro naquela sua empresa e de noite você vai tomar uma cerveja com os amigos ou você vai conversar sobre o seu mercado de trabalho e você fala mal do seu trabalho. Hoje esse trabalho é o que te possibilita de alguma maneira crescer, pagar suas contas e você de alguma maneira estar ainda, né, trabalhando no ambiente de design. Então reclamar, gente, é a pior energia e o pior sinal que pode acontecer. Então aqui a segunda dica, se aprofundando um pouquinho mais, grandes designers, por exemplo, que a gente conhece, são aqueles caras que em algum momento identificaram esse foco e usaram como se fosse um sniper, né? Se tornaram um sniper, aquele cara que atira e acerta lá, né? Um buraco de fechadura, se ele quiser, com um tiro de 50 metros. Foi um exemplo ridículo, mas foi o jeito que eu achei de trazer aqui o exemplo de que quando você foca a energia em um ponto específico, a tendência é que isso, né, cresça. Então, John Ive da Apple, por exemplo, é um cara que desde que ele fez a faculdade ele começou a trabalhar com design de produto e as coisas, né, foram levando ele para, cara, se tornar o designer que nos trouxe grandes inovações aí junto com o Steve Jobs, né, na Apple. A Paula Scher, por exemplo, da Pentagram também, é uma pessoa que em algum momento ela focou na tipografia, design gráfico, e ela é hoje, né, extremamente reconhecida pelo trabalho que ela faz no mundo do design. Então, uma das razões do sucesso dessas pessoas é realmente esse foco, é ter esse tiro certeiro de que eu vou, então, me dedicar, agora que eu entendi qual é que é a minha missão, qual é que é a minha paixão, o que eu vou me dedicar e vou ser o melhor nisso, dentro desses nichos diversos de design que a gente tem. Mas, Cristo, citou grandes exemplos aí de designers do exterior, mas aqui no Brasil a coisa é complicada. Pô, no Brasil eu tenho que fazer design gráfico de manhã, de noite eu tenho que fazer design para mídias sociais e ainda tenho que fazer tela de aplicativo no final de semana para um amigo como freela para sobreviver. Eu falei, cara, acho que isso faz parte da vida de qualquer designer que queira, né, experimentar, que esteja naquela fase de teste, de experimentação. Mas isso para mim é deixar a vida te levar, meu amigo. E pode ter certeza que isso não vai dar em boa coisa ali na frente. Então, existe um período de tempo onde a gente pode testar algumas coisas.
Depois é importante a gente focar a energia numa coisa só para realmente isso acontecer. Então tudo aquilo que você dá foco tende a dar certo. É como se fosse uma plantinha, né? Você vai lá, bota a sementinha, você rega, você cuida do sol, você faz uma série de cuidados e ela tende o quê? A crescer, a germinar, a criar frutos. Então, se você dá a atenção, por isso que eu falo a questão, você dá atenção para o seu trabalho atual, ele tende a crescer. Se você dá atenção para aquele trabalho que você faz como freela, ele tende a crescer. Se você está fazendo uma pós-graduação, alguma especialização em design, ele tende a crescer. Então, o que a gente tem que entender aqui é se, você quer fazer algo que você está estudando lá na sua pós-graduação, é algo que você está fazendo no seu freela, ou é algo que você faz no seu trabalho que brilha o seu olho. Agora imagina, cada vez que você vai lá, bota uma sementinha, planta, começa a testar uma nova possibilidade. Aí passa um tempo, você esquece ela. A plantinha está lá, ela vai morrer. Você vai lá e planta outra plantinha e ela começa a crescer. Quando ela começa a germinar, você começa a aparecer para o mercado, você esquece aquela plantinha, faz outra coisa. Então existe uma linha tênue aqui que baliza as coisas, na minha visão. Uma é a hora que você tem que testar e a hora que você tem que focar e fazer aquela plantinha crescer. Eu quero que você faça um exercício rápido agora. Olhe para a sua carreira como designer. Olhe, por exemplo, para 10 anos atrás, se você já é um designer que tem 10 anos de experiência no mercado. O que você fazia lá 10 anos atrás? Eu quero que você avalie agora se você focou dentro dessa carreira naquilo que você gostaria de crescer. Ou se você foi mudando de galho em galho e até agora não conseguiu definir aquilo que você tem que focar para realmente germinar e se tornar uma árvore forte. Então assim, se você está feliz com o seu momento e você faz 10 coisas e está tudo certo, beleza. Agora se está tendo algum tipo de chamado em você, que você precisa ter mais clareza do seu caminho profissional, de precisa se autoconhecer um pouquinho mais para depois poder tomar as decisões certas, isso é um sinal de que você precisa de alguma maneira pagar o preço dessa mudança. E muitas vezes, né, a mudança ela pode acontecer muitas vezes com algum insight que você tem de algum mentor, né, algum mentor que você acredite que possa ajudar a você crescer na carreira. Se você quiser saber mais sobre mentores, tem um card de um vídeo que eu fiz aqui, você pode se aprofundar mais depois no assunto, se quiser. A última dica é esteja em um ambiente que te estimule a crescer, ou seja, o ecossistema que você faz parte, o ambiente onde você faz parte, ele te influencia totalmente nas decisões que você vai tomar na sua carreira. Se você hoje está numa empresa, numa cidade ou num trabalho de design que não te agrada, que não brilha o teu olho, a pergunta poderosa que eu faço é: o que te impede de realizar a mudança que você quer? Eu vou trazer um dado científico aqui, dá uma olhadinha nesse gráfico. Herdamos 30% do DNA dos nossos pais, 20% do que somos foi moldado do ambiente em que vivemos até na adolescência. Isso representa 50% do que somos hoje, a nossa herança. Dos pais, dos avós, do ambiente e crenças que foram na gente implantadas, né, até você se tornar um jovem adulto. Ou seja, tudo que você ouviu, tudo que você viu, tudo que você sentiu, até a adolescência, moldou o que você é hoje. Seja como pessoa, seja como um profissional designer. Mas, Cris, e os outros 50%? Aí que está a chave da mudança. Os outros 50% é você quem manda. Não é seu chefe, não é sua esposa, não é o mercado em que você atua. Tem poder quem age, já dizia Paulo Vieira. A nossa briga constante é desses 50%, né, que você tem controle, com os outros 50% que você não tem controle, que você herdou do seu ambiente, dos seus pais e dos seus avós. E aí a questão é, você pode mudar esses 50% olhando para o futuro, né, com foco no presente, mas olhando para o futuro, e pode decidir ser protagonista e você realmente definir esse futuro, o que você quer fazer e ser. Ou você pode se acomodar, sentar e ver um filme no Netflix. Tá tudo certo. É fácil mudar? Não é. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, já fala o Jerônimo Temer. E a gente aprende com a experiência de vida. Conforme aquele gráfico lá vai evoluindo de idade, você vai entendendo que mudar dói. Mas permanecer dói muito mais. Permanecer num lugar por 5, 10 anos e você vê que você ainda não está brilhando o seu olho, que você ainda não está conseguindo ter, né, a sua expectativa de carreira atendida ou até a sua expectativa financeira atendida, só existe um culpado aqui, né, dentro dessa história toda. Não é seu chefe, não é o mercado, não é você ser um designer. O único culpado aqui é você mesmo. Agora, o bacana, como fala o Zé Roberto Marques, é que no veneno está o antídoto. Ou seja, se a culpa é minha, eu posso fazer a mudança. No veneno está o antídoto. Então, olha, vamos relembrar o gráfico que eu trouxe aqui no início do vídeo. Se você tem hoje, por exemplo, 25 anos,
pensa que a sua energia aos 40 não vai ser a mesma. Você ganha experiência, mas perde energia. Então, amigo designer, eu acho que a questão maior aqui é esteja sempre procurando um ambiente onde esse ambiente te influencie positivamente, que queira fazer você crescer. Para que esse trabalho te possibilite experiências que te agreguem valor e que te desafiem de alguma maneira a estudar mais, a crescer mais. Em um mundo globalizado, onde o trabalho remoto vai ser uma realidade daqui para frente em diversos setores, e onde a língua também, né, a língua português, inglês, japonês, chinês, espanhol, não vai ser mais um empecilho, porque as novas tecnologias vão chegar para eliminar esse, né, ou minimizar muito essa questão que a gente tem hoje com a nossa linguagem. O que vai diferenciar você de um designer que está lá nos Estados Unidos, em Londres ou em Pequim? Aliás, se você quiser dar uma visão de futuro, dá uma olhadinha nesse card aqui, que é um vídeo que fala um pouquinho sobre a minha visão de futuro com relação ao mercado de design. Então assim, se é um mundo globalizado, eu posso estar concorrendo com um designer que é de Londres, de Pequim ou dos Estados Unidos. O que impede o teu chefe, por exemplo, se for um designer, né, que trabalha num estúdio, numa agência, o que impede o teu chefe de contratar um designer mais eficiente, mais barato em outro lugar do mundo para substituir o teu trabalho? A pergunta correta aqui, na verdade, é o que te impede de ter uma experiência de trabalhar para uma empresa do exterior, por exemplo, ou de liderar um time, além de fazer o seu trabalho técnico, se é isso que você quer. Espero que tenha sido útil o que te trouxe até aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo é porque alguma coisa mexeu na sua cabeça. E se você está desconfortável agora, eu atingi o meu objetivo nesse vídeo. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça, eu não estou aqui para rezar que nenhum problema do mundo atinge os designers. O mundo vai te bater. Quero que você seja um designer que aguente a porrada, mas que revide com amor, mas com muito poder. O poder está nas tuas mãos, designer. Se você não reagir, a vida vai te bater com força. Você precisa estar preparado para reagir às coisas que a vida vai te aprontar. Se precisar, eu estou aqui para te apoiar. Comenta aqui embaixo se tiver dúvida sobre esse conteúdo. Se você é um designer que não sabe se está na direção certa, eu te digo que tem uma saída. Se esse vídeo serviu para você, faça a corrente do bem não parar. Dá um like, comenta ou indica para algum amigo que precisa ouvir isso tudo que você ouviu agora. Vem comigo de propósito, na direção certa, afinal também sou LED.